Hoje vamos estudar mais um pouquinho o livro de Jó. Aula 6, né? A teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Texto áureo. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Jó 4, 7, 8. Amém. A verdade prática nos fala assim: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Deus gosta de nós. Somos criação dele, imagem dele. A nossa leitura bíblica está no livro de Jó, no capítulo 4, do 1 a 8, no capítulo 15, 1 a 4, e no capítulo 22, 1 ao 5. Vocês podem ler depois, né? Ou já devem ter lido, né? A nossa introdução nos fala assim: nesta lição, nesta palestra, nós vamos estudar sobre as acusações que ele faz contra Jó. Também veremos o que foi que Jó respondeu a essas acusações. Ele expõe uma concepção teológica acerca da situação de Jó. Jó estava numa situação deveras muito difícil. Perdeu 10 filhos, perdeu as 10 famílias, perdeu tudo que tinha e agora estava doente. Havia perdido tudo e agora até a saúde havia perdido. Ele usa uma teologia chamada teologia da retributiva. Só os pecadores sofrem. É isso que fala essa teologia. Logo, Jó tinha pecado. Os justos não passam por reveses. Não deveriam sofrer os justos. É isso que a teologia que ele está falando. E vamos ver a lição para entendermos melhor esse assunto. O primeiro tópico, os pecadores no contexto da justiça retributiva. Os pecadores no contexto da justiça retributiva. No primeiro item, a lei da semeadura e da colheita. Ele se apresenta com cordialidade. Era assim que os do Oriente faziam. Porém, é só o começo, né? Então, Elifaz começa a discorrer sobre a teologia retributiva. Era um pensamento tradicional deles. Ainda hoje nós temos esse pensamento. Deus sempre retribui o que nós fazemos. Não é bem assim, né? Elifaz está convencido que a teologia de causa e efeito é um princípio teológico que não pode ser contestado. Existe realmente isso. Mas, porém, vamos estudar como ele usou esse meio, né? Primeiro, no segundo item, o homem colhe o que plantou. Esta é a primeira parte do discurso de Elifaz. Está nos capítulos 4 e 5 do livro de Jó. Elifaz defende que o homem colhe o que plantou. Elifaz está dizendo que as nossas ações geram consequências. E é verdade mesmo. Jó 4, 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Esse não é Deus falando, isso é Elifaz falando. Porque Deus é que é diferente, né? No Salmo 1, podemos ver que o salmista confirma essa teologia, que era a teologia da época. Deus recompensa os bons e pune os maus. Salmos 1, versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Podemos também ver esse princípio no Novo Testamento. É isso que Pedro vai nos dizer. 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Muito bem, essa teologia retributiva ela está na Bíblia, mas não é como ele está fazendo. O que ele está dizendo é que o pecado tem consequências. Está dizendo que somente os pecadores pagam por isso. No fundo, o que ele quer dizer é que Jó tinha pecado, por isso ele estava passando aquele sofrimento. Exatamente, meu amigo, por isso ele estava passando. É a teologia da retribuição. Jó pecou, sofre. Não pecou, não sofre. E a gente sabe que não é assim. Não é bem assim, né? Se Jó estava sofrendo, é porque havia algo errado, havia feito algo errado.
É logo isso que nós pensamos. Às vezes Exatamente. a gente vê alguém sofrendo e diz assim: o que será que ele fez para estar sofrendo tanto? Por que será? Que pecado será que ele fez? E ele estava fazendo isso com Jó, julgando ele. Julgando ele. Nós podemos julgar? Não. Não podemos. O próprio Cristo falou: não julgueis, Para que não sejais julgados. julgados. Com a mesma medida que medires, Serás serás medido. medido. Como Jó estava sofrendo, ele tinha que se arrepender e pedir perdão, pedir misericórdia. Jó tinha que assumir a responsabilidade pelo seu pecado. Essa é a ideia de Elifaz. Muitas pessoas fazem o mesmo hoje, Mirovinha. Quando alguém está sofrendo, o que nós já falamos? Uma luta ou uma doença é uma forma simplista de reagir. Nem sempre o sofrimento é por causa do pecado. Deus pode estar me dando uma lição, uma aula. Desta forma, cometem injustiças muito grandes. Só Deus conhece todas as nuances, todas as coisas do problema que eu estou passando. Ele sabe. Nós outros julgamos e não é assim que tem que ser. Nós somos humanos. E enquanto seres humanos, nós vamos passar por essas coisas aqui na Terra. Lutas, doenças, tudo isso, tribulações. Tudo isso. Mas não é porque nós pecamos. Pode ser também porque nós pecamos, mas não é sempre assim, né? No item 3, a queixa de Jó. Ele está acusando Jó através da teologia dele, porque ele é um religioso. E é por isso que ele está acusando Jó. Só os maus são castigados e passarão por lutas. Jó 4, 6 e 7. Porventura não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? É isso que ele faz estar dizendo. Você já viu algum inocente padecer? E onde é que estão os sinceros que foram destruídos? Ele não conhece a Bíblia, também não tinha a Bíblia escrita. Então como explica o fato de um bebê sofrer? Exatamente, que não tem pecado nenhum. Né? Essa é a teologia conhecida no tempo de Elifaz e Jó, uma lei moral de causa e efeito, uma recompensa para os bons, uma punição para os maus. É muito fácil você ser religioso, Thelma, e julgar e apontar. Exatamente. Né? E aí a pessoa fez tudo errado, fez estupro, matou, judiou, e aí se converte e vai para a igreja. O que é que nós ficamos pensando? E acho que ele não se converteu. Acho que ele não se converteu. Olha tudo que ele fez. Corrigiu. Olha tudo que ele fez. É isso que o mundo fala. Mas nós não achamos que Deus é capaz de transformar completamente um ser humano para ser diferente do que ele era. Exatamente. É isso que nós pensamos. O problema dele faz é que ele parte do pressuposto que só há uma forma de ver a situação. Parece que toda a situação só tem um lado, não é? Essa teologia não se aplicava a Jó. Jó não aceita a tese de Elifaz. Jó se sente alienado de todos. Se sente alienado de Deus, de si mesmo e dos seus amigos. Jó 6, 8 e 9. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que eu espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e me acabasse. O que Jó está querendo? Morrer. Morrer, porque ele está sofrendo tanto que entrou em desespero, não sabe mais o que fazer, a não ser pedir a morte. Ele se sente alienado de Deus, alienado de si e dos seus amigos. A queixa de Jó, ela pode ser vista pela ótica da antiga teologia. Vamos voltar um pouquinho nesse assunto aqui atrás. O que Jó havia feito errado? Nada. E aí me remete à crucificação de Jesus. Sim. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus se sentiu abandonado por todos, inclusive pelo Pai. E o que ele fez para padecer a morte? Nada. A queixa de Jó pode ser vista pela ótica da antiga teologia. Jó era justo e não havia pecado. É isso que ele dizia. Como poderia estar sofrendo? Jó achava que não poderia estar sofrendo. Essa é a ideia dele. Jó 7, 19 a 21.
Até quando não apartarás de mim, nem me largarás até que engula a minha saliva? Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó e de madrugada me buscarás e não existirei mais. Ela estava bem doído, né? Jó quer abrir um diálogo com Deus, quer ter uma conversa com o Criador, onde Jó fala com Deus e Deus fala com ele. No momento de dor, a melhor coisa é ir pessoalmente a Aos Deus, pés do Senhor. através de oração. Pergunte ao Senhor, por que, Senhor, eu estou passando por essa situação? Nós podemos perguntar e o Espírito Santo vai nos responder. Nos mostrar. Amém. No tópico 2, os pecadores no contexto da tradição religiosa. Ortodoxia, primeiro item, ortodoxia engessada. No capítulo 15, Elifaz continua falando com Jó, dizendo que ser Jó uma ameaça aos dogmas da religião aceita. Jó era uma ameaça. Jó 15, 4. E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Se Jó não tinha transgressão e nem estava em pecado, mesmo assim estava sofrendo essa situação, isso iria contra a teologia da época, totalmente contra. Elifaz está dizendo, Jó, você quer acabar com a religião? Se Jó não tinha transgressão e nem estava em pecado, mesmo assim estava sofrendo essa situação. Isso iria contra aquela teologia. Essa teologia ensinava que os bons teriam prosperidade, que os maus teriam sofrimento. Se Jó não pecou e nem transgrediu. Sabe por que às vezes pensamos assim, Théo? Porque nós não pensamos como Deus. Nós pensamos como seres humanos. Exatamente. Né? Exatamente. Se Jó não pecou e nem transgrediu, logo Jó estava indo contra a teologia. Assim pensando, Jó era uma ameaça aos religiosos. Como é que pode ele dizer que não pecou e está sofrendo? É uma ameaça. Por isso ele ataca Jó, dizendo que suas palavras não têm sabedoria, mas são palavras ao vento, palavras faladas a esmo. No item 2, uma ameaça à tradição religiosa. Durante sua preleção, Elifaz ataca Jó, principalmente a partir do capítulo 15, do verso 7. Elifaz acusa Jó de ignorar a tradição religiosa. Jó não podia invalidar essa teologia, dizendo-se inocente. Mas ele era inocente. Elifaz acusa Jó de tentar ser mais sábio que os outros. Era uma forma de tentar desmerecer o argumento de Jó. Jó 15, 9 e 10. Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encarnecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. E o que ele está dizendo é que quem é você, Jó? Achar que é mais do que nós? Quem é você, Jó? Tem velhos que conhecem mais do que você e que são mais velhos que o teu pai. Segundo Elifaz, Jó, ainda que fosse um homem sábio, não estava acima do dogma, que era pecou, está sofrendo, não pecou, não sofre. Nem era mais antigo que o dogma. No item 3, um defensor celeste. Jó se contrapõe a Elifaz. Jó está se defendendo e argumentando contra a palavra de Elifaz. Jó 6, 15 a 17. Meus irmãos, aleivosamente me tratam como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretam, com o calor se desfazem, e em se aquentando, desaparece no seu lugar. É isso que ele está dizendo. Meus irmãos, vocês me trataram de forma muito difícil, né? Minha vida é como um ribeiro que passa, como a neve que derrete. Jó está reclamando, mas não está blasfemando de Deus. Isso é que é importante. A teologia de Elifaz era terrena. Jó apelava para os céus. Jó usa a sua fé
para procurar alguém que o defenda. Jó está procurando um intercessor que o defenda no céu. Quem é nosso intercessor, Theo? Cristo. Cristo, Jesus Cristo está diante do Pai, intercedendo por nós. Exatamente. Através dele, nós podemos, Exatamente. né, ter acesso. Jó 16, 19. Eis que também agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas o meu testemunho está. Jó está falando uma linguagem poética, mas a sua mensagem é profética. Uhum. Ele está falando de quem, ansiando por um intercessor? De Cristo. Ele está profetizando a Cristo, que é o nosso intercessor. É isso que ele está fazendo de forma poética. Ele está reclamando, mas ele está profetizando Cristo. 1 João 1, 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo pecado. De todo o pecado, Todo. e não de alguns. Exatamente, todo pecado. Amém. Mas isso não quer dizer que eu não vou ter tribulações, que eu não vou ter doenças. Não quer dizer isso. Quer dizer que ele me purifica minha alma, meu espírito, e eu posso ir morar A palavra com dele Deus. diz, no mundo tereis Tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Pois é, E nós vamos vencer também. vamos com ele. O tópico 3, os pecadores diante de um Deus infinito. Primeiro item, Deus não se importa com quimeras humanas, com discussões, com coisas humanas. É isso que ele fala a Jó sobre a transcendência de Deus. Atacaria Jó mostrando a ele a posição de Deus. Deus está acima. Transcendência significa superioridade de inteligência. Significa que Deus é um ser superior. Deus é o Criador e assim ele é superior à criação, porque foi ele que criou. Deus é infinito e o homem é finito. Deus tem a infinitude, o homem tem a finitude. Jó 22, 2 e 3. Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo, o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justos, ou algum lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ele está perguntando, tem algum proveito para Deus, o homem? O homem ser bom ou ser ruim? Para Deus isso praticamente não muda para mim, porque se eu for um pecador, o meu destino já está selado. Se eu tenho Cristo, meu destino já está selado, mas isso para Deus não é o que vai fazer diferença para ele. Na concepção dele faz, Jó está sofrendo por ter pecado. O que atestava o pecado de Jó era a situação em que ele se encontrava. Para ele faz, Deus tinha abandonado Jó. Para ele faz. E Deus não tinha abandonado. Exatamente. Para ele faz, Deus estava muito acima da criação. De fato, Deus estava tão acima da criação que o que ele faz quer dizer é que Deus não se mete nos nossos problemas, nas nossas quimeras, principalmente de quem pecou. Olha o julgamento dele faz. Era um bom religioso. Muito duro. Ele faz quer dizer que Deus está tão distante que não se preocupa com a sua criação. Mas ele está tão enganado porque Deus criou a sua imagem e semelhança ao ser humano. Agora, nós que somos humanos, julgamos, apontamos o dedo, né? Acusamos, e fazemos todas essas coisas. Essa é uma ideia teológica completamente errada. Deus se preocupa com a sua criação. Se você ler o Salmo 104, você vai ver. Vamos ler alguns versículos. Salmo 104, versículo 10 ao 13. Tu que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes, dão de beber a todo animal do campo, jumentos monteses matam a sua sede, junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmeras. A terra farta-se de fruto das suas obras. Como alguém pode dizer que Deus não se preocupa com a sua criação? A sua criação. Todo dia eu alimento os pardais aqui na minha casa e os canários da terra. Mas o dia que eu não jogo comida, porque não estou viajando, né? Eles morrem de fome? Não. Não,
porque O Deus que você alimenta. joga é migalha, É em migalha. relação ao que Deus tem para alimentá-los. Então Deus se preocupa com a sua criação, sim. Ele faz estar completamente errado. Não adiantava Jó chorar ou reclamar. Jó tinha que se arrepender. Para ele faz, Jó tinha que se arrepender. Agora, Arrepender do quê? arrepender do quê? No item 2, Deus caminha com os homens. Jó vai expressar os seus argumentos de uma forma mais clara. Jó vai dizer que nunca negou a transcendência de Deus, a superioridade de Deus. Jó reconhece o poder de Deus para fazer o que quer. Deus é supremo em nossa vida. Amém. Deus sempre vai fazer o que Ele quer. O que Ele quer, não o que nós queremos. Exatamente. Jó 23, 13. Mas se Ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isto fará. O que Deus quer, Ele faz. A vontade dele é sobrenatural sobre a nossa Soberana. vida. É soberana. Então, se Ele quiser fazer, Ele faz. Adianta alguma coisa Eu para... posso tentar isso, tentar aquilo, fazer o que eu quiser, lutar, mas só vai acontecer o que for da vontade de Deus. Amém. Porque Ele é supremo. Ele é Deus. Ele não é qualquer Deus. Ele não é um Deus, Ele é Deus, é o único Deus. Onisciente, onipresente e onipotente. Amém. Jó também está consciente que, embora Deus seja grande, Ele caminha com os homens. Deus sempre está ao nosso lado. Olha o que fala o salmista. Só sempre. Salmo 124, 1 e 2. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Esse é o salmista falando, se não fosse Deus do nosso lado, imagina o que ia acontecer com eles. Viver nesse mundo sem Deus, Thelma, é praticamente impossível. Aí eu vou puxar o salmo para nós dois. E se não fosse Deus que esteve ao lado do Telmo e da Mirovinha? Pois é. Puxa, o que teria sido de nós, Mirovinha? Então. Casamos jovens, inexperientes. Sem nenhum juízo. Sem nenhum juízo. Fomos morar num bairro longe de todo mundo. Uma casa sem água, sem luz, sem parede, com as paredes sem rebocar, o terreno sem muros. E nós começamos a vida ali. Se não fosse Deus estar ao nosso lado, o que teria sido de nós? Não suportaríamos. Jó também passa a ficar mais seguro de que está caminhando com Deus. Porém, o mais importante não é que Deus está caminhando. É que Deus está Não é que eu estou caminhando com Deus. Para nós, o mais importante é que Deus está caminhando com Jó, conosco. Exatamente. Certo? Então, vamos falar direitinho. Para nós, o mais importante é caminhar com Deus, mas mais importante ainda é Deus caminhar conosco. Em Cristo Jesus, Deus caminha conosco. E temos que todos os dias convidar. Amém. Espírito Santo caminha conosco. Amém. Porque Ele está aqui, bem pertinho. Amém. Todo dia nós temos que orar a Deus. Em Cristo Jesus, Deus caminha conosco. Mesmo assim, Deus caminha conosco, mesmo sendo um ser supremo, em todos os detalhes de nossa vida. Deixa Deus dirigir você. Põe a sua vida no altar e fala, Deus, eu não posso fazer mais nada. Toma conta de mim, Senhor. Quem foi que falou comigo. Assim? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem foi? Paulo. Conclusão. Nesta lição, vimos o pensamento de Elifaz e a sua teologia. Só os maus sofrem os infortúnios da vida. Isso não é verdade, né? É uma meia verdade, né? Elifaz está convencido que o fato de Jó não reconhecer a sua culpa depunha contra a religião que Elifaz conhecia. Ele era um bom religioso. Uma religião que sempre associou as desgraças do homem aos seus pecados. Será que alguém já sofreu sem ser culpado? Ah, sofre. Claro que sofre. Qual é o maior exemplo? Cristo sendo crucificado. O que ele fez para merecer a morte? Ele fez nada. O que ele fez foi nos salvar. Mas ele pessoalmente não fez nada. Né? Jó estava abandonado por Deus. Achava que Jó estava abandonado por Deus. Logo tinha pecado. Jó contrapôs e defendeu a sua integridade e comunhão com Deus. Nem sempre, meus irmãos, doença ou sofrimento são pecados. Às vezes, Deus está nos provando, assim como Ele estava provando Jó. Amém? Amém. Vamos orar. Pai,
Nós te agradecemos, Senhor, por mais essa palestra que o Senhor permitiu que nós gravássemos, Pai. Agora nós vamos colocá-la na internet e eu espero que as pessoas que assistam possam, meu Deus, ser tocados pela tua presença, Pai. Possam ter o Senhor andando com eles, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.